Como vimos em estudos anteriores, a arqueologia, a incrível preservação dos manuscritos e as antecipações científicas contidas na Bíblia confirmam seu pano de fundo histórico e constituem evidência de que a sua mensagem não foi alterada e de que seus personagens e lugares são reais. Outro argumento a favor da singularidade do livro sagrado são as profecias precisas encontradas em suas páginas. Autores bíblicos revelam minuciosamente o futuro, em alguns casos com milênios de antecipação. Qual a explicação naturalista para isso? Leia em sua Bíblia o capítulo 2 do livro de Daniel, tendo em mente que ele foi escrito no 6º século a.C. Nesse capítulo, o profeta fala sobre o sonho que deixou o rei Nabucodonosor intrigado. O monarca, sabendo que os astrólogos e adivinhos do seu reino poderiam inventar algum tipo de interpretação, exigiu que eles lhe dissessem do que se tratava o sonho. Missão impossível, claro, mas não para o profeta de Deus. Na presença do rei, Daniel disse o seguinte: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Séculos depois, o grande cientista Isaac Newton expressaria essa mesma verdade nas seguintes palavras: a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina. Ao revelar exatamente o que o rei havia sonhado, Daniel conquistou o respeito dele e a confiança de que certamente também poderia interpretar o sonho. É interessante notar aí que os pensamentos do rei, antes de ter o sonho, diziam respeito ao que há de ser depois disto, ou seja, tinham relação com o futuro. E Deus lhe concedeu um vislumbre dos séculos seguintes por meio de uma metáfora em forma de estátua. Aparentemente, se tratava de uma simples figura humana composta por vários metais: cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de cobre, pernas de ferro e pés, uma mistura estranha aí de ferro com barro. Não fosse a interpretação de Daniel, dada nos versos 37 a 45, aquele seria mais um sonho sem pé nem cabeça. Melhor dizendo, esse teria pé e cabeça, mas não teria sentido algum. Segundo o profeta, cada metal da estátua representa um reino que sucederia a Babilônia. E é aí que a precisão histórica da profecia surpreende, porque foram exatamente 3 grandes reinos que surgiram no cenário mundial depois de Babilônia: o ouro, representados aí respectivamente pela prata, o cobre e o ferro. E depois de Roma, o que viria? Na sequência de metais surge uma mistura, como eu disse, estranha: ferro com barro. E todo mundo sabe que isso não se mistura, né? Perfeito de novo, porque com a fragmentação do Império Romano, as pernas de ferro, os povos bárbaros que invadiram o Império Romano formaram 10 reinos, exatamente os dedos dos pés da estátua, que eram em parte fortes, o ferro, e em parte fracos, o barro. Isso está no verso 42. Os governantes desses reinos tentaram a unificação por meio de casamentos, mas também não deu certo. Na profecia, nunca mais surgiria um reino mundial depois de Roma. Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, o Kaiser Guilherme e Adolf Hitler, bem que tentaram, mas contra a profecia não tem jeito. E é assim que a Europa permanece até hoje, fragmentada em estados independentes. Mas como termina o sonho? No verso 44, Daniel diz que nos dias desses reis, ou seja, na época da Europa, uma pedra seria cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiria a estátua nos pés, fazendo-a desabar. Essa pedra encherá toda a terra e simboliza, claro, Jesus e seu reino, conforme Efésios 2:20, 1 Coríntios 10:4, Lucas 20, 17 e 18. Dessa forma, Daniel não apenas descreve a sucessão de impérios, mas também localiza a volta de Jesus numa época específica, a da Europa, que existe desde 476 d.C. Esse sonho do capítulo 2 de Daniel fornece uma espécie de base sobre a qual as profecias seguintes e mais complexas do livro serão construídas. Leia, por exemplo, Daniel capítulo 7 e capítulo 8, para conferir a mesma lógica profética com outros símbolos. Conforme escreveu Newton, entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. O grande cientista inglês também disse o seguinte: a realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado pela providência. Nabucodonosor percebeu isso e o impacto da revelação do sonho foi tão grande sobre o rei que ele disse o seguinte:
Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios. Esse mesmo Deus que guia a história quer dirigir a sua vida. Você aceita?